você ama Jesus assim como eu, provavelmente você tem um desejo dentro de você assim de servir a Deus de forma intensa. Cara, eu quero viver pra Deus, a minha vida é pra Deus. Mas isso acontece muitas vezes. A gente vê o pastor que te admira, a gente vê os missionários, heróis da fé, vê aí na internet, né, grandes homens de Deus sendo usados. Mas por que então nós, pessoas de fé, competentes, que amam a Deus, que servem a Deus, estamos ficando paradas, paralisadas? O que tem acontecido hoje? Então, vamos entender um pouquinho do contexto ali que a gente percebe na Bíblia. Jesus passou 3 anos agindo e servindo. Em determinado momento ali da vida de Jesus, ele pega os discípulos e começa a enviá-los de 2 em 2. E por que isso é importante? Porque Deus começou a colocar os discípulos de forma prática para executar aquilo que ele tinha falado para fazer. E é legal porque mesmo depois desses envios de 2 a 2, chegou um determinado momento que chegou alguém ali, um demoniado, e eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí você começa a perceber que Jesus estava colocando para eles determinados testezinhos ou momentos ou situações para que a fé deles pudessem de fato ser manifestada na prática. O que acontece com a gente hoje é que a gente está num ciclo, e esse ciclo ele se repete a cada semana. Nós trabalhamos a semana inteira, a gente vai pro domingo no culto, tá cansado do domingo, volta para casa rápido, e segunda começa de novo o ciclo. A gente começa a perceber que esse ciclo não dá espaço para nós, para que a nossa fé comece a agir. Agora para pensar o seguinte, o culto hoje segue uma liturgia muito fixa, na maioria das denominações. Você vai pro culto, é 1 hora de louvor, ou meia hora de louvor, 1 hora de palavra, para 1h20, dependendo de onde você vai. O pastor fala um monte de teologia, e aí você, entende, tem uma revelação, tem um aprendizado, e sai do culto e vai embora para casa e segue a vida. Então a igreja deveria ser o lugar onde você é treinado a fazer isso na prática, a praticar a sua fé, porque ali é o lugar de errar. A igreja tem que ser um lugar, o prédio ali, vocês ir com os irmãos, de fato, para você praticar e estar pronto para você ser enviado para fora. Então, como Jesus fez com os discípulos, Jesus falou que vai, começa a expulsar demônios, começa a curar enfermos, começa a falar o evangelho. Teve erro, tava lá uma a outra te ajudando. Olha, Jesus, não conseguimos expulsar o demônio, me ajuda. Claro, é porque esse tipo de demônio é uma outra caça, precisa de ensino, precisa de te explicar como é que funciona. Então, a gente tem que ter esse ambiente para poder treinar a fé. Então, vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. A gente quer muito ser usado por Deus, como eu disse, para curar, para investir em nossos funcionários, para falar de Deus, para poder profetizar, falar de conhecimento. Olha o tanto de dom, gente, que existe na Bíblia. Tantos de dons. E ali, sinceramente, tá? Paulo não falou todos os dons, tá? Paulo estava citando alguns dos dons que existem. Mas existem muitos dons. Agora, como que você vai, de fato, praticar esses dons no ambiente de prática? Então, eu sei que tem muitas denominações que têm outros eventos durante a semana. Você precisa saber esses eventos e quais tipos de curso você vai para praticar isso. Na nossa comunidade agora, nós estamos começando, vamos entrar num ciclo agora justamente de treinar sobre cura, profecia, palavra de conhecimento, identificar os dons que Deus tem para nós. E ali você vai errar. Você vai profetizar errado, você vai curar errado, você vai falar errado, vai pregar errado. Por quê? Porque ali é um ambiente onde a gente está te protegendo, é uma igreja, a igreja junto está se protegendo. Então, encontre esses ambientes, encontre grupos onde você pode fazer isso. Pode ser uma célula, um grupo familiar, um grupo de conexão, como muitos falam. Ali é lugar de praticar, não é no domingo. Se você vai só no culto domingo, a chance é que você saia lá só como um crente cabeção. Não, eu tô entendendo tudo. Mas você não vai sair de fato como alguém que executa a ação. Então eu sei, você ama a Deus, você tem fé, mas como que você tem praticado isso? E de verdade, a grande solução que nós temos hoje para as empresas, para o sistema de saúde, para o sistema de segurança, é quando você e eu nos posicionarmos de fato para exercer esses dons e começar a agir realmente aquilo que a gente acredita. Porque para pensar, se todos nós aqui, o Brasil hoje tem quantos milhões de cristãos, gente? Se todos nós, todos os dias falarmos assim, peraí, eu vou ter a agenda ali, eu vou me posicionar então nessa fé prática e vou começar a ir curar os enfermos. Gente, os hospitais estavam vazios. Eu vou lá naquela empresa salvar aquela empresa. Gente, as empresas estavam prosperando assim na economia, estava todo mundo começando uma prosperidade sobrenatural. Imagina só se a gente começasse a nos posicionar para visitar nossos funcionários com depressão. Acabou esse negócio de depressão, burnout.
Então eu e você somos a resposta para isso. Então a gente tem que começar agora, e esse é meu convite para você nesse vídeo, a começar a ter a fé mais ação. Presta atenção, pessoal. Deixar claro isso aqui no vídeo. Vocês me conhecem, eu não tô aqui para falar mal de igreja, não tô aqui para falar de você, tô aqui explicando para você o que é esse gap que existe, essa lacuna que existe no meio ali, entre você ser uma pessoa de fé que ama a Deus e não tá vivendo realmente aquilo que Deus tem para você, como herói da fé, como um homem realmente que é referência nisso. Então esse gap tá justamente nisso. Você precisa começar a achar lugares agora para praticar isso que Deus colocou no seu coração. Faz essa pergunta: quais são os dons que Deus colocou na minha vida? E aí você vai olhar para sua agenda e falar assim: como que eu posso, na minha agenda agora, de forma prática, inserir janelas, momentos para servir pessoas? Olha para sua empresa. Você ali não precisa necessariamente da empresa montar um grupo ali para falar de Deus de manhã. Então eu vou fazer oração todo dia de manhã. Não, peraí, analisa. Senhor, qual funcionário meu precisa desse meu dom? É meu chefe que precisa do meu dom? Talvez você é um funcionário. Se for seu chefe, vai lá servir seu chefe. Peraí, eu sirvo de uma forma que eu nunca fico cansado. Eu sirvo, faço um monte de serviço e nunca estou cansado. É o seu dom. Se é algo que você faz de forma natural, que não te deixa cansado, é o seu dom. Se você tem você consegue ouvir as pessoas muito bem. Eu tenho uma coordenadora nossa que ela é incrível. Ela ouve as pessoas constantemente e nunca está cansada. Ela sempre ouve. Não, eu tô disposto a ouvir, À noite eu falo: o que você tá fazendo aí com a fulano? Ela: Vinícius, eu tenho prazer nisso, não me cansa não. Esse é o que eu faço. É o seu dom. Seja intencional nisso. Que as pessoas que precisam de você para serem ouvidas, para você dar um conselho para elas. Então comece a identificar esses dons seus aí, se Deus te deu, são mais de um, claro, né? Muita gente tem muitos dons, para você começar a praticar hoje. Então, eu tenho certeza que se a gente começar a fazer isso, a gente vai ver o maior avivamento da história desse país. Quais são os dons que Deus tem te dado? E como que você pode olhar para a sua agenda hoje e colocar esses dons para se manifestar de forma prática? Então, vai para hospitais, vai para empresas, vai abençoar pessoas e servir, beleza? Espero que esse vídeo tenha falado com vocês e nos vemos nos próximos vídeos.